Olá, muito bom dia. Desculpem aí pelo nosso atraso, alguns probleminhas técnicos operacionais aqui, tá bom, gente? Mas vamos assim fazer esta última live do ano aqui com muito carinho, com muito amor, né? Quero começar agradecendo logicamente a Deus por nos permitir este encontro, né? Dar um bom dia a todos os gestores de pessoas, sejam você cliente, né? Foco no nosso trabalho, você profissional de saúde, né? E a todas as pessoas de luz deste planeta, ok? Tem coisa a seguir no final, hoje eu quero falar no começo, né? Já desejando para todos vocês aí, né? Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? E por que isso, né? Porque quando comecei a pensar de como que seria então esta última live do ano, né? A ideia era pensar sobre o tempo, né? Já que a gente vai virar o ano, né? E aí eu pensei justamente na nossa entrevistada aqui do lado, né? Que eu vou apresentar já já para vocês, para discutir esta questão do tempo em nossa vida. Mas ela me fez pensar sobre outras questões quando eu expliquei o contexto disso, né? Daí a gente chegar no tema nosso de hoje, que é o equilíbrio, né? E é isso que nós vamos tratar, né? O equilíbrio como fator-chave nas organizações do futuro, né? E lembrando que cada um de nós, como o Cláudio me explicou, né, também somos uma organização, tá bom? Bom, gente, vamos lá então, né? Quem é a nossa entrevistada, né? Cláudia Lopes é empreendedora holística, idealizadora da Ágata Despertar, que cuida da saúde integral de pessoas e organizações. E também, né, youtuber do canal Virando a Chave, do qual você precisa se inscrever ainda hoje. Tá bom? Cláudia, dá um bom dia aqui pra galera, pra gente poder então começar o nosso bate-papo. Então tá. Pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês na live de Gelásio, na live da Anubis, e trazendo uma contribuição, né? Eu não sou da área de seguros, o ano todo as lives tiveram temas bem específicos, mas eu sou bem segura. Eu sou da área de seguros, mas a gente vai falar sobre um tema que interessa para todo mundo, né? A gente vai falar sobre vida, sobre gente, sobre equilíbrio nas organizações e as organizações na perspectiva de que a gente entende a organização como um ser vivo, como uma energia que pulsa. Então tem tudo a ver a gente falar sobre o equilíbrio, as organizações, seguro, saúde, bem-estar e tudo mais. Vamos começar com um tema que eu aprendi muito com você a saber quem ele é, que chama-se propósito, né? E quando a gente fala em propósito, eu vou resgatar para vocês aqui a proposta de valor da Anubis, né? Que é ser uma empresa consultiva que atua como agente transformador, proporcionando educação no segmento de seguros para que clientes possam fazer as melhores escolhas, visando proteger sua vida, seu patrimônio durante toda a sua jornada ao nosso lado. Ok? Quando a gente pensa nisso, olha só, Cláudia, a gente vê essa definição, a gente vê nas aulas que dou sobre saúde suplementar, né, a definição sobre saúde, né? E a definição sobre saúde diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. Aí, né, eu penso nessa definição linda e aí entro no mundo real. Né? No mundo real, onde a gente vive em sistemas de repetição, de julgamento, condenando, consumindo, né? E num ritmo assim muito acelerado. E agora a pausa. Como é que você então traz para a gente essa viagem ao equilíbrio para a gente começar a conversar? Bom, primeiro eu acho que é importante falar situar para você que está ouvindo a gente de que lugar é esse que a gente está falando, né? Assim, qual é a perspectiva teórica que a gente traz. Então, ao longo da minha formação, eu fui estudar física quântica, digamos assim.
E aí você fala, nossa, física quântica, o que, que isso tem a ver, né? Mas tem a ver com tudo, porque na física quântica eu comecei a entender que tudo é energia, tudo que existe no mundo é energia. E que uma organização, uma instituição, uma empresa, ela também é energia. E ela é constituída, ela é feita por seres, né? Então, como você fala assim, a gente está nesse movimento que não tem pausa, que não tem muito acelerado, num ritmo compulsivo, que é isso. Então, se a gente olhar para isso do ponto de vista muito específico, olhar o comércio, olhar o sistema financeiro isolado de um grande todo, a gente perde a noção desse organismo que pulsa e que nós estamos dentro desse organismo. Então, a organização, como um organismo vivo, ela responde como o nosso corpo responde. Então, se a organização tem uma consciência de quem ela é, do que ela faz, ao que ela se presta, ela está alinhada com o propósito. Isso é o propósito da empresa, né? Da organização. Como nós, você aí que está escutando a gente, você veio aqui para fazer o quê? Você veio aqui para viver o quê? Você se presta... O seu dia a dia, se presta a conquistar o quê? E aí tem a ver com o que você estava falando, assim, meu dia a dia se presta a trabalhar para eu ganhar dinheiro, para eu ter dinheiro, para quando eu chegar no mês de férias eu ter 30 dias para eu descansar, né? Meu dinheiro, eu me presto a trabalhar porque, nossa, eu gosto de ajudar o outro, só. E aí tem um monte de gente que desequilibra porque começa a ajudar o outro. E aí, não tem problema. Pausa, tá, gente? Aqui que teve um... E aí, enfim, voltando. Esse movimento que você faz, que você chama para a live hoje, eu fui convidada hoje para a gente poder falar numa perspectiva exatamente diferente, de quebra de paradigma, né? Que é olhar para essas questões que você traz... Que estão nos engolindo enquanto sociedade, enquanto cultura, e que se a gente não para olhar com outra lente, com outra perspectiva, a gente é engolido efetivamente por essa energia que quer consumir. O que é equilíbrio, Cláudia? O que é equilíbrio, Jalásio? Equilíbrio é a balança que não pesa para um lado e não pesa para o outro, né? Um ponto neutro, digamos assim. Não neutro no sentido de que ele não se posiciona, mas ele não toma uma perspectiva por si só. Ela equilibra, ela considera duas vertentes, ela considera duas faces. Vou te dar um exemplo prático de equilíbrio. O equilíbrio numa organização. Se eu sou uma organização que visa somente lucro, ganhar dinheiro, dentro dessa perspectiva de entender a empresa como um organismo, eu desenvolvi uma linguagem de olhar os chakras empresariais. Então, por exemplo, o chakra cardíaco é onde está o sistema financeiro da empresa. Aí você fala assim, como assim, né? Como o chakra financeiro, o coração pulsa o financeiro da empresa. Teoricamente, todo mundo imagina que não. Mas é exatamente... Olha, a área do coração, ela está na área dos braços. É onde a gente precisa de mais equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio entre o que eu recebo e equilíbrio entre o que eu dou. Então, se é uma empresa que visa muito lucro, receber, ela desequilibra do ponto de vista do que ela dá. Não dá mas do ponto de vista do que eu ofereço. Eu tenho que ter equilíbrio. Então, não é errado visar lucro. O empresário ele tem que visar lucro, ele tem que visar resultado, certo? Mas o que ele faz com esse resultado? Ele acumula esse resultado, ele gera desequilíbrio, certo? Dinheiro não é para ser acumulado, dinheiro não é para ficar guardado, dinheiro é para circular, dinheiro é para poder ter isso aqui, ó, para ter esse jogo. Isso é equilíbrio. Tá bom? Tá bom, beleza? Dá para começar, né? Dá para começar. Mas assim, eu fico assim pensando, tá todo mundo nessa questão do acelerado, né? E o cara ouviu falar e às vezes ele não para pensar de que existe... Como é que, eu diria,
a questão é como esse primeiro passo, para poder eu pensar que eu posso ver o mundo de uma outra forma e que é possível ter resultado empresarial com N movimentos positivos para a própria sociedade. Eu acho que o primeiro passo é o sentir. O primeiro passo é o que você está sentindo, o que você... Algo tem que despertar dentro de você para que você... Não é que algo tem que despertar, algo já despertou dentro de você. Se você parar para você observar aonde você está agora, você pode não estar ao vivo com a gente, né? Afinal de contas, são 9 horas da manhã e você deve estar, provavelmente, está trabalhando, né? Tá olhando o computador. E aí, quando dá uma folga, que você vai parar para olhar aquilo que te interessa, digamos assim. Isso, de certa forma, é um despertar, né? Como é que a gente está equilibrando o nosso dia a dia, as questões do nosso dia a dia, de forma que a gente possa entender os sinais que nós estamos recebendo desse sistema energético, desse sistema que nós estamos inseridos, que está dizendo para você: ei, acorda, está na hora de você mudar, você precisa ressignificar. O seu trabalho, ele não está te trazendo felicidade. E aí você fala assim, e aí então, o que eu faço quando eu acordo e desperto para isso? Né? Como que eu equilibro isso? Bom, uma vez que você acordou e que você despertou, você olhou o sentimento interno dentro, tem que ser dentro de você. E aí você, primeira coisa é não responsabilizar o outro. Ah, então eu não consigo fazer isso porque o meu chefe não deixa, eu não consigo fazer isso porque a empresa que eu trabalho não permite, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho horário para... A gente está sempre colocando para fora da gente a responsabilidade de mudar internamente. Então você fala, ah, ok, Cláudia, beleza, mas eu tenho que entrar 8 horas e sair 18 horas. Isso. E por que você, dentro desse espaço de tempo, como que você faz a gestão do seu tempo? Dentro dessas quantas horas são de trabalho? 8 horas de trabalho. Em média 8. Como que você faz a gestão das suas 8 horas de trabalho? Né? O seu gestor, a sua empresa, ela entende como é que está esse equilíbrio de tempo, por exemplo, para os seus colaboradores. Aí você fala, ih, a galera, ó, é super assim, ó, ninguém nem pensa nisso. Tá, beleza, e por que você não começa a pensar? Aí, no caso, a gente tem que estar ativando isso, né? E gerar questões de integração, né? Isso faz me pensar o seguinte, esse ser eu, né? Que conjunto é esse, né? Ou seja, eu estou pensando aqui em corpo, alma e espírito, né? Tá. Ou seja, que conjunto é esse que eu trago, né, para a empresa, entre eu, aquilo que eu sou e aquilo que eu sou genericamente dentro do planeta, né? Então, que ser é esse que vem trabalhar, que encontra com outros seres que vêm trabalhar, cada um que vem com um jeito diferente, de energia diferente. Um dormiu bem, está tranquilo, o outro brigou com a mulher, o outro cantou música, o outro paquerou no ônibus, o outro tá bravo, e aí você junta essas energias diferentes, né? Como estabilizar isso por um comportamento bom? Então, de novo, né? Eu não posso mudar o outro, certo? Eu estou no ambiente... Imagina o seguinte, você trabalha numa sala que tem várias pessoas e todo mundo passou por essas N situações que você trouxe, tá? Eu não posso mudar o outro. O que eu posso é aprimorar a minha escuta, fazer uma escuta seletiva daquilo que eu vou priorizar, daquilo que eu vou, sabe? Fazer uma escuta seletiva, fazer me posicionar. Ontem mesmo a gente estava falando, né, que eu não preciso tomar partido de todas as desgraças do mundo, né? E aí tinha uma amiga que estava falando que ela... Peraí que a Júlia tá chegando, tá? Gente, primeira live, última live do ano. Não, Juju, sinto muito, mas ela vai ter que aparecer só um minutinho, vem cá. Ela que fica nos bastidores. Bom dia. Fica nos bastidores só ali, ó. Interrompi aqui sem querer, desculpa. Quer sentar? Vou sentar, Senta aqui do lado. Pois é, e assim,
que lado que eu escolho, e aí voltando, Jalásio, porque muitas vezes a gente traz assim, eu trabalho numa instituição que ela não tem, eu não tenho como fazer isso, eu não tenho espaço, como que eu me mantenho em equilíbrio? Todo mundo tá falando um monte de coisa. Aí ontem tinha uma amiga minha que ela falava assim, olha, eu saí no final de semana, eu tava em paz comigo mesma, ficou lá no meio da mata, e aí ficou lá em paz sozinha. E aí ela entrou, chegou na repartição no trabalho dela, e aí todo mundo olhando uma notícia e comentando, e aí o que ela fez? Ela pegou o foninho dela, botou um foninho de ouvido e ficou lá concentrada no trabalho dela, disfarçando. Ela falou, eu não queria ouvir, eu não queria participar, né? É óbvio que a gente está falando, a gente tem um tempo curto, limitado aqui, para poder trazer, é só trazer que as coisas podem ser diferentes, tá? A gente não tem essa proposta aqui na live de transformar ninguém, mudar ninguém, mas quando o Jalásio me convidou para falar, a gente falou, o que a gente pode fazer em 45 minutos, que a gente fala para tantas pessoas que estão dentro desse meio empresarial, que a gente pode acender uma luzinha lá dentro. Então não é assim dizer, Cláudia, então o que eu faço agora? Eu também não sei, a gente está junto no mesmo processo de mudança. A gente pode, Cláudia, falar, eu vou começar falando de mim, sabe, gente? Dentro de coisas de mudar, começando pela gente mesmo, né? E quem me conhece sabe o quanto eu falo, né? E eu tenho essa dificuldade, né? Então a gente precisa melhorar, mudar. Eu acho que um dos fatores talvez seja ter consciência disso, né? Mas como é que eu faço, Cláudia, para eu poder ouvir mais? Galera, difícil. Isso aqui, ó, fala mais que a boca dele. A questão do ouvir, né, a gente traz muito, porque pense aí, ó, vamos lá, vamos falar um pouquinho da cozinha da Anubis, tá? Falar um pouquinho da cozinha daqui. Oh, meu Deus. A Anubis, corretora, sou suspeita para falar, mas assim, eu posso falar de um lugar de fora hoje. É uma organização, hoje ela se constitui como uma organização onde os seus gestores, porque tem o Lucimar aí, Jalásio, que passaram por um processo. O primeiro processo foi enxergar-se dentro de uma organização que pulsa a vida, que tem um propósito específico. E a live responde a isso, a essa tomada de consciência. E na medida em que os dois começaram a despertar para essa consciência, todo o fluxo sanguíneo, digamos assim, da organização começou a mudar. Aí você falou assim, mas eu falei, como que eu faço para escutar melhor? Esse já foi o primeiro processo. Por quê? Porque se você não tivesse ampliado a sua escuta e considerado essa escuta no seu coração, porque é o tipo da coisa que a razão não dá. Pela razão, você fala, que conversa mais esdrúxula esse negócio de organização, que tem uma veia, que corre um sangue, sabe? Que conversa é essa? É isso, né? Assim, a gente faz uma escuta, são duas escutas. Uma escuta com a mente pragmática, a mente que pensa nos resultados, essa mente organiza. Mas a mente que transforma é a mente que escuta o coração. Então, eu fico pensando que a gente melhora a escuta da gente quando a gente começa a escutar com o coração. É óbvio que esse jeitinho aqui... É óbvio que você está falando da escuta mesmo, da escuta com esse ouvido, né? Muitas vezes a gente fala muito porque a gente precisa preencher turnos, porque a gente não dá conta do silêncio de escutar-se. Então, o primeiro momento para você melhorar a escuta é a escuta interna. E nesse sentido, trazendo para as organizações, porque aí, assim, você como gestor, você ouvindo e tendo essa escuta interna, você pode criar, olha que bacana, você pode criar todo um processo de transformação, né? A gente está falando para as organizações do futuro, as organizações do futuro, elas respondem à escuta não só dessas orelhas mental, ela responde à escuta do coração, ela responde à escuta que reverbera da fala do coração dos seus colaboradores. Não adianta, se você está trabalhando com colaboradores insatisfeitos, você gera uma doença na sua empresa. Porque o que corre nas veias da sua empresa
é o vírus, é a bactéria do mau humor, da insatisfação. E aí você fala, tá, mas como é que eu faço? Como eu transformo isso? Né? Tem um comentário aqui. Tem? Cris Magni. Ela falou que, Oi, Cris! além do fato que fazer o que gosta em seu trabalho preenche o seu coração e faz com que você tenha envolvimento para fazer sempre melhor e coletivamente, não é mesmo? Sim, sim. É quando a gente fala, Cris, um beijo. A Cris está falando lá de Curitiba. A Cris é mais que especial. E é isso, Cris, é esse... A gente tem ainda um ranço, né, que está se transformando de achar que quando a gente fala de coração, de sentimento, dessa percepção, isso não é empresarial, isso não dá lucro, isso não dá resultado. Acabou, gente, acabou. Isso é um paradigma que a gente precisa reconstruir. Certo. Agora, dentro dessa seara, você falou com o coração, mas o que é um paradigma a ser quebrado ou sendo quebrado, a continuar a ser quebrado? A empresa razão, né? Razão versus emoção, inteligência emocional chegando, né? Como é que é, então, essa conta, né, empresarial de razão e emoção? Então, porque assim, se eu entendi a sua pergunta, né, as pessoas que estão, vão pensar empresarialmente, não está fechando conta. A conta, quando você pensa a conta do ponto de vista só financeiro, ela não está fechando mais resultado versus satisfação, versus... Não cabe mais. A Revolução Industrial... A Revolução Industrial trouxe a razão e a robotização para dentro das empresas. E a indústria, ela fez os seres humanos máquina, igual. Então, a gente acabou, todo mundo está falando agora, está super na moda você falar a quarta revolução é tecnológica. Não, a quarta revolução é de conhecimento, é de despertar. A quarta revolução para mim, a tecnologia, ela entra para substituir a máquina, para dar condição para que a gente possa despertar, para que a gente possa viver, para que a gente possa não ser mais robô nem máquina. Nessa questão eu quero o seguinte à parte, muita gente fala que a tecnologia é um inimigo, então eu também não acho que seja, né? Eu acho que ela pode contribuir muito para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, né? Então, o que é que você pensa sobre isso? Eu acho que é a tecnologia que vai salvar a gente. Porque imagina se nós permitirmos, tem muita tecnologia, muita tecnologia, que inclusive os interesses de algumas organizações e instituições não permitem que chegue, tá certo? Então, assim, imagina se você tem uma máquina que faz coisas para que você tenha tempo de passear, para que você tenha tempo de não fazer nada, gente. Não fazer porcaria de nada, sabe que é uma delícia você não fazer nada. Domênico Damasio. Certo? Teoria do ócio criativo. O ócio criativo, o cara fica lá, né? E aí ele pode criar, a gente fala assim, vai criar, então eu preciso não fazer nada para ter uma ideia genial para ganhar muito dinheiro. Para que você quer ganhar muito dinheiro? Calma, antes de você responder. Para que você quer? Porque eu quero viajar, porque eu quero. Gente, isso não precisa ganhar muito dinheiro, né? Tem o Airbnb, que hoje você não precisa ficar no hotel 5 estrelas, você fica numa casa super boa, certo? Você quer viajar para ficar no hotel? Então você fica na sua cidade, você não precisa viajar. Aqui em Salvador tem um monte de hotel bacana, então fica no hotel. Você quer viajar porque você quer conhecer os lugares. Bom, não vamos nem entrar nessa seara. A questão é, a tecnologia, ela vai permitir que a gente tenha tempo, certo? Mas primeiro a gente tem que resolver o tempo internamente a nossa questão com relação ao tempo. Assim, gente, sabe, Cláudia, a gente acorda, hoje estou numa boa, sabe, tão feliz, acordei assim hoje também, né? Estava assim, entrevistar você assim, né? E eu sempre meio tranquilo, né, Júlia, com essas lives todas nossas, né? E aí pensando nesse dia de hoje, né, a gente acorda tranquilo. Beleza, tô tranquilo, né?
Mas, aí eu fico pedindo a Deus sempre, oh meu Deus, eu estou tranquilo, mas né, me ajude, que na hora que me aparecer algo que me esquente a cabeça, eu continue tranquilo, né? Então, como é que, já que nem tudo é linear, com certeza não é, né? Como é que eu vou me trabalhar nessa questão, né? E aí você comentou ontem, estávamos juntos, você falava sobre essa questão do Y, né? Ponto Y. Acho que ela vai ter que falar desse ponto Y aí agora, gente. É o seguinte, essa questão de nós sermos sempre sombra e luz, né? Então, como é que é essa questão? Tem outra pergunta aí? Tem mais comentários. Então depois você me fala esse trem aí, viu? Vamos aos comentários. Patrícia Barradas falou, um meio de aprender a ouvir a meditação. Sueli também está participando. E Tana comentou, gostar do que se faz é um princípio fundamental. Ir para o trabalho com prazer. E Pedro Lopes comentou, minhas indecisões atuais representam medo ou é um sentimento de prudência aguçado? Vivo me perguntando. Uau! Muita gente participando. Aí, galera. Bom dia geral aí, tá bom? Vamos fazer assim, ó, a gente vamos falando em geral, né? Eu acho que quando o Pedro fala da minha... ele faz uma pergunta bem específica, né? Se a minha... Minhas indecisões atuais representam medo ou é um sentimento de prudência aguçado? Mas, assim, a indecisão é um medo ou é prudência, né? Quem responde isso está muito relacionado com a consciência, de novo, né? Medo e prudência, ele é uma linha muito tênue, né? Eu estou com medo ou eu estou prudente porque eu não devo avançar? Você vai ter que responder, olhar para dentro de você e identificar o que te paralisa. O medo, ele está muito relacionado ao paralisar, né? E a prudência é assim, olha, a prudência não pode ser insegurança. Para você identificar a prudência, você identifica os fatores externos. Então, por exemplo, vamos voltar lá para a organização, tá? Eu tenho um investimento, então eu faço esse investimento, eu invisto... Vamos pegar aqui pessoas, a gente está falando de pessoas. Então, eu tenho uma organização e dentro da minha organização eu falo, poxa, eu faço um investimento nas pessoas e gasto esse dinheiro investindo nas pessoas e aposto nessa transformação, porque apostar na transformação das pessoas é uma aposta de risco, tá certo? Agora, ou eu tenho medo, eu tenho receio, eu sou prudente, assim, não, eu não vou apostar e não vou investir nisso, porque essas pessoas não vão responder, elas podem não responder e tal. Você tem que avaliar. Lembra que a gente falou que o dinheiro tem que circular? Se você está guardando dinheiro porque você tem medo de investir nas pessoas, o medo está dentro de você. Primeiro você tem que curar o seu medo como pessoa, né? E aí depois você vai e seguro você toma a posição. Então olha para dentro e encara isso. E aí eu acho que a gente pode colocar, né, a questão que a gente estava falando ontem, né, do ponto Y, que a gente tem trazido. O ponto Y, porque assim, o Y é exatamente essa perninha. Tá, né? Dando pra ver aí, Júlia, pra todo mundo ver? As perninhas. É mais assim, pra gente poder só visualizar. Em nós temos dois lados. Eu tenho o meu lado luz, que é, ai, como eu sou boazinha, como eu sou legal, eu sou uma pessoa super querida. E o meu lado sombra, ai, como ela é antipática, como ela é metida, como ela é dona de si, enfim, sei lá, o que é que pode ser? Egoísta, medrosa, bobalhona, igual aquela música lá. E tá, ok, nós somos luz e sombra, não tem essa. O que a gente faz com as sombras? A gente tenta, não, eu tenho que melhorar. Eu não posso ser uma pessoa egoísta, eu não posso ser uma pessoa má, fato, certo? Mas, quando eu nego, se eu sou uma pessoa egoísta, e eu nego essa pessoa, o egoísmo dentro de mim, eu não consigo melhorar. Eu tenho que colocar luz sobre ele para que eu possa enxergar. Então, na medida em que eu fico... Aí a gente estava falando ontem, né? Eu sou o ponto Y. Pera, gente, deixa eu fazer o ponto Y para vocês que fica melhor. Ó, eu sou o ponto Y, tá certo? Então eu sou luz e sombra e luz.
a minha consciência é o meu ponto que eu tenho que manter o equilíbrio para o meu ser divino. Quem que me sustenta enquanto eu sou? A minha essência. A minha essência que é alimentada pelos meus dois lados. Pelo lado luz e o lado sombra. O lado bom da Cláudia, né? Como meu pai fala, afasta o Pedrão mal que tem em mim. Não, pai, eu aprendi que a gente tem que colocar dentro da gente a Cláudia má. Na medida em que eu coloco a Cláudia boa e a Cláudia má dentro de mim, eu consigo equilibrar. Se a Cláudia boa fica, ai, a Cláudia tem que ser boa, a Cláudia tem que ser isso, a Cláudia tem que ser aquilo, a Cláudia tem que ser aquilo, ó a Cláudia má, ó, gerei desequilíbrio. E esse bonzinho demais fica muito chato? Ele não é verdade. Ele gosta dele, será? Ele é falso, né? Então, assim, ele fica bom demais pra quem? Pra corresponder à expectativa do outro? Quando eu quero ser bom demais, eu quero estar sempre acertando, eu quero... Por quê? Porque você tem que corresponder à expectativa do outro ou porque você está sendo feliz? Me permita a seguinte pausa, né? É uma coisa que eu aprendi muito com Cláudia, isso, sabe, gente? Que é a questão de que, para que você possa ajudar o outro, você precisa ajudar a você mesmo. Então, nessa questão da luz e sombra, essa questão da autonomia própria, desse amor próprio, desse indivíduo, né? Como é que pode funcionar nesse todo processo aí de equilíbrio, esse ser individual plantado nele, para depois poder estar ajudando o outro e o planeta? Então, olha, eu uso a seguinte metáfora. Imagina que você está indo, você é o condutor de um grupo de pessoas que você está salvando de algum lugar. Então vai ter uma enchente e você tem que subir um morro, tá certo? Só que assim, se você sobe primeiro, se você deixar para empurrar as pessoas para subir esse morro, porque você está ajudando e está salvando, então você ajuda aí você ajuda a velhinha, você ajuda a criança, e aí depois você não tem como ajudar mais, porque ninguém vai subir mais e você não tem como subir. Então, quem tem que subir primeiro é você. Você sobe primeiro para poder puxar as pessoas que estão lá embaixo. Quando você sobe primeiro, a pessoa que está lá embaixo, ela olha e fala assim, caraca, que Gelásio mais mal educado, egoísta, ele subiu primeiro porque ele quer se aparecer, porque ele nem pensa na gente e tal. E aí entra o julgamento, certo? Ué, se você sobe e pode pegar todo mundo, dane-se o que o cara tá falando lá embaixo, tá? Você tá seguro do que você tá fazendo, você tá certo de onde você tá indo, e você não precisa dizer assim, olha pessoal, eu vou subir primeiro, tá? Porque senão eu não consigo. Aí você começa a explicar. Você explicar pra alguém alguma coisa que você tá fazendo pra você, alguém vai entender? Não, vai te chamar de egoísta. Então, é isso. O julgamento do outro, ou o seu julgamento sobre o que o outro faz, não ajuda você a se constituir uma pessoa forte. Agora, você não tem que convencer o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seus filhos de que o caminho é esse. Segue o caminho e mostra o caminho, que aí a tendência é a pessoa, poxa, que legal, já ela está fazendo isso, que bacana, eu vou querer fazer igual. Olha que legal que é a live, olha como a gente pode acessar um monte de pessoas e falar do que eu acredito, poxa, eu vou fazer igual. Qual é o problema? É ótimo, que bom. Quanto mais gente fizer mais coisa bacana, mais coisa bacana tem no mundo. Não atrapalha muito as pessoas essa coisa da culpa? O que é a culpa, né? O que é a culpa? Você carrega daqui ou carrega essa culpa de outras vidas? De todas as vidas. A culpa é sempre aquilo que você não se acha bom o suficiente para. Você se sente responsável por. A culpa é aquilo que você traz, que normalmente você tá no chicotão, ó, só. Assim, tem culpas que você carrega no seu sistema, nas suas células. Tem culpas que você carrega sociais, certo? E ela está muito relacionada às marcas e registros que a gente vai colocando principalmente na infância, né? Quando a gente nasce na Igreja Católica, olha que absurdo, gente, a gente já nasce cheio de culpa. Então eu tenho que ser batizado, porque eu sou culpada, né? Eu já tenho pecado. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Para com isso, para com essa história de culpa, certo? Para com essa história de pedir desculpa. Eu tenho substituído a palavra desculpa para minimizar as minhas culpas por sinto muito. Eu sinto muito, certo? Mas foi o que eu pude fazer naquele momento. Eu sinto muito, mas é a forma como eu respondi.
eu sinto muito, eu vou corrigir isso. E aí a gente, entendeu? A gente vai. Ô, Cláudia, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu agradeço, né? Salve o Pono, salve grande Valdo. E aí, falando sobre isso, a gente está falando sobre pessoas, indivíduos, sobre a conexão dele com outras pessoas, né? Mas pensando no teatro, tem a questão do cenário. E nosso grande cenário, quem é? É o planeta, é o universo, né? Então, como é que então eu começo a ampliar esta minha conversa com você para trabalhar as organizações, o planeta como organização, né? N organizações. Então, como é que eu posso então agora ampliar isso para me melhorar, para melhorar também a Mãe Terra, né? Como é que a gente começa a vibrar com todas as conexões e a perceber que N outras coisas têm vida, como por exemplo uma árvore. Nossa, gente, essa pergunta foi fogo. Essa pergunta foi difícil, porque assim, você misturou muitas coisas. Sim, sim. Certo? Essa foi a ideia. Então, peraí, calma, vamos lá, vamos organizar. Não sei se eu vou responder a sua pergunta, mas eu sei que a gente já está fechando meio tempo. Vamos pegar do grande e tentar chegar no macro. Quer que fracione? A gente... Não, peraí, vamos lá. E assim, o que eu não consegui responder dentro da minha linha de raciocínio, você retoma, tá? Vamos pensar assim, olha, a gente tem alguma coisa, Ju? Tem uma pergunta que eu acho que tem a ver também. Paulo Rangel falou, bom dia, qual o papel da empatia dentro das organizações e qual a sua relevância? Olá, Paulinho, um grande abraço. Sua filha é linda, viu? Paulo... Aliás, é um menino, a menina esqueceu. Tá vendo como é falar demais? Tá vendo, Paulo? Tá. O que é empatia? O que a empatia traz? A empatia, vou colocar assim, bem do que eu penso, assim, né? Quando eu sou uma pessoa empática, para eu ser uma pessoa empática, eu me coloco no lugar do outro. E para eu transmitir isso, eu me coloco no lugar do outro e eu também me coloco para que o outro possa identificar em mim o que é dele. Isso gera empatia, porque nós, como seres humanos, nós nos reconhecemos da mesma raça, da mesma espécie, com comportamentos semelhantes. Então, a gente busca, muitas vezes, para que a gente possa desculpar-se das coisas, aquele lado sombra, a gente busca o igual. Ontem a gente estava falando assim, pensa o seguinte, você pode estar falando mal, entre aspas, de uma pessoa, mas se todo mundo estiver falando mal, você é até empático. Por quê? Porque a energia, ela é uníssona. Então, eu posso estar falando mal de um aspecto da política, não sei o quê, mas se todo mundo está uníssono naquele conceito do mal, a gente está empaticamente coordenando. Se entra alguém com um ponto de vista diferente, ele gera atrito. Então, eu tenho um padrão de energia com outro padrão de energia e aí gera o atrito. Quando eu tenho uma atitude empática, e eu estou usando um exemplo bem diferente, bem diferente que eu vejo que é o nosso grande desafio. Como que eu me torno empático dentro de uma organização que eu tenho vários posicionamentos diferentes? Quando eu consigo me colocar no lugar do outro, quando eu consigo, mesmo pensando diferente, alinhar e não entrar num confronto e entender que aquela pessoa, ela tem os motivos, as razões, conscientes ou inconscientes, para se posicionar daquela forma, né? E eu acho que isso, agora, legal a pergunta do Paulo. Muito. A gente agora pode fazer da empatia com o planeta. Porque aí a gente vem e traz assim, quando eu posso me colocar no lugar do outro, eu amplio o meu olhar para algo que vai além de mim. Quando eu amplio o olhar para algo que vai para além de mim, eu consigo integrar pessoas. Se eu consigo integrar pessoas, eu consigo integrar conceitos. E nós estamos num caminho de entender que nós não somos parte
de um todo, nós somos o todo. Isso é meio complicado às vezes, entender que nós somos o todo, mas nós somos esse todo. Eu queria que você trabalhasse a pegada desse todo da gente com a questão da natureza, do planeta, né? Dessa responsabilidade que a gente tem, né? Porque se eu estou bem com alguém e não tenho onde pisar, água para beber e comida legal, né? E esse outro também não respira, eu não vou estar bem nunca, né? Então, Gelosa, mas assim, ó, eu acho que, por exemplo, para um espaço como esse que a gente está discutindo aqui, eu acho que é legal a gente pensar, pra gente... A conexão a organização está atenta ao olhar daquilo que se passa lá fora. Então, mas eu acho que antes de falar sobre, antes inclusive de chamar atenção para isso, eu chamaria atenção pensando o seguinte, por que a organização, por que nós respondemos e entendemos que somos parte? Por que a gente entende que só nós somos seres humanos, que temos vantagens, que pensamos, porque nós somos seres conscientes. Quem disse que a pedra não tem consciência? Pedra tem consciência de pedra, de vegetal, de mineral. Mineral tem consciência, vegetal tem consciência de vegetal. Então, assim, a minha consciência ela não é melhor nem pior, ela é uma consciência. Certo. E quando eu amplio a minha consciência para entender que a pedra, o mineral tem consciência, o vegetal tem consciência, que todos nós, cada um na sua consciência, formamos um equilíbrio, devemos estar em equilíbrio, eu vou pensar e vou tomar cuidado se eu vou usar agrotóxico, certo? Porque eu estou influenciando num processo, mudando o equilíbrio daquele sistema que inclusive me sustenta e me alimenta. E aí, peraí, calma. Vamos passar isso para a organização. Isso a gente falou da natureza, mas a gente está falando aqui... Estourando o tempo que eu estou aqui, né? Mas desculpa aí, viu, gente? Fica aí, não saia. Se eu estou falando da natureza e eu estou entendendo que a organização é uma instituição, um organismo vivo, a natureza está dentro da organização e a organização está dentro da natureza como um todo. Então, esse aspecto é que a gente está migrando. A quarta revolução é a tomada de consciência para isso. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Vocês estavam discutindo lá a estratégia de marketing. Como que eu vou fazer marketing balde, transbalde, outbalde? Gente, assim, as linguagens, essas falas americanas e tal, pega tudo isso, que é extremamente importante, mas que é a ferramenta, e traz isso, enxuga isso e puxa a essência. Qual que é a essência? É gente. Qual que é a essência? Eu quero vender para as pessoas. Você quer vender o quê? Para que você quer vender? Porque eu quero ter resultado. Para que você quer ter resultado? Então, a gente precisa mudar essa linguagem. Eu preciso ter resultado para que eu possa ser feliz. Para que eu possa ter equilíbrio. A organização, ela precisa estar em equilíbrio porque ela está dentro de um sistema que é muito maior. Então, as estratégias, as ferramentas, tem que ter organização? Claro que tem que ter organização. Mas essa organização, ela tem que ter um fim único. Uma organização, então, que quer ser feliz, né? Isso combina com o que se chama hoje de capitalismo consciente? Que Mais ou menos. Eu vejo capitalismo consciente. Capitalismo consciente é uma onda. Foi uma das primeiras ondas de despertar com relação à nossa consciência sobre quem somos, onde estamos e o que estamos fazendo, né? Então muda a perspectiva de como eu consumo, para que eu consumo, como eu consumo, quanto eu consumo. Só que assim, como primeira onda, eu pego o nível de consciência ainda muito capitalista. Então, eu começo a fazer assim, beleza, então eu vendo um monte de caneta. A cada caneta que eu vendo, olha, cada caneta que você comprar de mim, você está ajudando a plantar uma árvore lá não sei das quantas. E aí eu desenvolvo uma estratégia que eu tenho que vender um monte de caneta. Ok, eu estou plantando um monte de semente, mas eu não tenho que obrigar você a comprar a minha caneta, porque eu quero vender caneta, vender caneta, vender caneta. Então assim, isso é capitalismo. Que consciência é essa? Sabe assim, que consciência?
Então, massa, capitalismo consciente, graças a Deus, né? Começou uma onda e colou num monte de gente. Colou em mim também. Só que como essa primeira onda, ele também, ele precisa agora ser reinterpretado, né? A gente precisa entender o sentido, precisa entender a emoção, o que pulsa dentro disso. Ok. Bom, gente, eu sei que nosso tempo está estourando, Cláudia. Mas é o seguinte, minha gente, indo aqui pro final, e eu ainda com tantos temas aqui, né? Tinha que ter live 2, 3 aqui com Cláudia, né? Mas ano que vem, tá? A gente traz ela de novo. Mas assim, gente, Cláudia, como é que funciona a força da fé e do amor nesse processo? Então, o amor, sem ser aquele amor, sem ser assim, o amor é tudo, né? O amor é a energia que pulsa e que transforma. Com certeza, gente, com certeza absoluta. Eu tô falando assim do meu coração, porque eu sinto, quando eu falo do coração, eu sei que transforma. A gente não consegue transformar com a mente. A gente só transforma se o coração impulsiona energia para a mente. Então, a fé é acreditar nisso. Mas não é acreditar, eu acredito. É acreditar sentindo. A fé, ela tá aqui. A energia que transforma é a energia do coração. O coração é um vórtice de energia muito potente. Então, quando eu falo a partir do meu coração, eu consigo impactar você que está em Curitiba, Cris. Eu sei que você sente a minha energia. Eu sei que, olha, no canal, no Virando a Chave, é muito legal isso, porque quando eu gravo os vídeos, tem hora que eu pulo na câmera, sabe assim? E aí você vê que quem tá lá do outro lado sente, é isso, a física quântica explica isso. Claudinha, já estourei o tempo horror. É verdade. Mas assim, né, eu quero ainda trabalhar 2 itens com você, mesmo já com tanto tempo estourado, né? Você comentou ontem comigo, né, sobre a questão da fluxonomia, assim que chama, né? E sobre a questão cultural, ambiental. Eu queria que você comentasse da maneira mais rápida possível isso aqui. Não, então, isso aí a gente pode trazer num outro momento. No eu outro fiz momento? um curso, isso, com a Lala Deizelin, quem tiver interesse pode ver. Esse curso foi uma coisa muito bacana, porque como eu sou muito aérea, sou muito intuitiva, então o curso ajudou a colocar as coisas... O nome falei correto? Fluxonomia 4D, E aí pode procurar na internet e tal, tem um curso, eu fiz o curso esse ano, e ela coloca no fluxo, né, esse processo de transformação. Então, quando a gente, por exemplo, dentro da empresa ou qualquer negócio, você tem as 4 dimensões, que é a dimensão cultural, a dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão econômico-financeira. E dentro desse fluxo, se qualquer negócio, qualquer iniciativa, da sua vida pessoal, tem que ter esse equilíbrio entre essas dimensões, porque aí você consegue impulsionar isso. Cultural? Cultural, ambiental, social e econômico-financeira. É bem interessante, bem legal, mas aí não dá pra gente abordar aqui. João, eu queria que Cláudia respondesse pra gente aqui, o que é sucesso? Sucesso sou eu. Eu sou um sucesso. Sucesso é estar feliz, como eu estou aqui agora, fazer o que eu gosto, né? Tá dentro dessa perspectiva de vida, poder falar de amor, poder falar do que eu acredito, do que eu gosto, do que eu vivo. Isso é sucesso. Então, assim, o resultado financeiro, ele vem, não é sucesso, ele vai, mas é perfeito. Ok. Tá bom? Gente, pra mim sucesso é poder dizer pra Cláudia, como eu te amo, você é linda. Uau! Vamos encerrar aqui então a nossa live de hoje. Obrigada, né? Gente, olha, obrigado aí, viu? Espero que você tenha gostado tanto quanto eu gostei dessa entrevista. Okay? Flores pra vocês, vou compartilhar com vocês essas flores, tá bom? E eu queria deixar uma mensagem final de que isso para mim é sucesso, assim, eu tô junto com a Nubes, tô junto porque eu ajudei, né, a trabalhar essa energia daqui
eu sou parte dessa energia. Assim como nesse momento nós estabelecemos esse contato e agora nós estamos conectados também. Então, essas flores, muita gratidão, né? Eu sou grande assim, mas eu também não sou pedaço, como ele fala, tá? Beijos. Muito obrigada.